E aí, meus queridos e queridas Datalias, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Agibank, Pacta, Up, Mercantil, Banco do Brasil, Caixa, PicPay. Por que eu tô recebendo as propostas e o empréstimo ainda não está sendo realizado? Vamos lá. Uma do meu intuito desse vídeo é tentar te ajudar a fazer tu entender. Às vezes o que eu vou te falar aqui não seja a solução para ti, eu sei, mas eu vou tentar te auxiliar, tá? Nesse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar. Por que o empréstimo da Facta e da Agibank não tá aparecendo? Eu clico ali e na hora de proposta ele fica no loop infinito. Alta demanda. Tem demanda demais para esses bancos. Esses bancos não estão conseguindo suprir todas as necessidades que o Brasil, os brasileiros estão precisando. Se tu entrar no próprio site da Agibank, ele já está pedindo, faz o seguinte: baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo e tenta fazer pelo aplicativo. Porque aí é o meu sistema que eu conheço. Por que o Banco do Brasil e a Caixa entraram, mas para te conseguir um empréstimo tu tem que ir até a agência? Por que o Inter conseguiu? O Banco Inter liberou para alguns clientes rápido. Porque ele já está digitalmente na frente de muitos bancos maiores. Por que o Bradesco, Itaú, Santander, Sicredi, Unicred não está participando ainda? O Dataprev lançou um produto onde não deu suporte para os bancos maiores poderem entrarem. Então, hoje, não é só Facta, não é só Agibank, não é Mercantil, todos os bancos não estão conseguindo implementar. Porque olha só como é que funciona, na teoria, este empréstimo. Tu vai lá, através do teu aplicativo, da carteira digital. E aí ali tu vai entrar num leilão, porque tu vai falar a simulação da tua proposta, que aí entra uma pergunta: Vinícius, eu acho que eu coloquei demais, tem algum problema? Eu coloquei 96 vezes, tem algum problema? Não, gente. A tua proposta vai para os bancos. Na teoria, sim, a tua proposta vai para os bancos olham, cara, essa proposta eu não me aceito, mas essa aqui eu aceito, eu vou te mandar essa. Não quer dizer que tu não recebeu porque tu errou uma data, não. Tu não recebeu ainda porque a tua perfil ainda não consegue ter, ou ainda falta informações para os outros bancos. Tu pode ter algum empréstimo preso em algum lugar, tu pode estar com algum restritiva de Bacen. Então os bancos ainda não estão querendo liberar. Ah, Vinícius, e a questão da empresa que não tem vínculo? Eu tenho uma teoria. De repente a tua empresa está passando por alguma instabilidade, não gerou todas as guias de pagamento, algum problema. Mas a gente não tem hoje como bater o martelo que é esse problema porque o Dataprev não consegue entregar as informações corretas ainda. E se o Dataprev não está conseguindo entregar as informações corretas, os bancos também não conseguem fazer o que tem que ser feito. Então o que está acontecendo? E já entendi a leitura, tá? A Caixa Econômica está liberando para quem vai na Caixa Econômica Federal. E aí, o contrato, se tu olhar o contrato, não é o contrato desse da carteira digital. Não é. É um contrato que eles já geraram. O Banco do Brasil é a mesma coisa. De repente, a época que tá olhando esse vídeo já tem um contrato gerado, mas até agora eu não vi nada. Gerou o contratinho. E eu olhei o contrato do Banco do Brasil, gente, fala sério. Eles estão querendo pegar garantia do teu limite do cartão de crédito, se tu não pagar. Eles querem pegar tuas verbas rescisórias, não é nem tão multa do FGTS. Quer dizer o quê? Isso é o contrato de CDC salário. CDC salário. E o que eu acho que a Dataprev deve ter falado? Quando a gente não implementou, bancos, fazem um contrato vocês e esse contrato a gente anexa no Dataprev. Agibank, alta demanda. O que ele está pedindo no site do Agibank? Por favor, se tu solicitou o empréstimo, baixa o aplicativo do Agibank e faz por lá. Eu entrei no site do Reclame Aqui da Facta Empréstimos, é reclamação de um em um minuto. E ali tá escrito, não estamos conseguindo a alta demanda. Por quê? Mas por que tem uma alta demanda de empréstimo e eu não consigo liberar? Se o banco trabalha com dinheiro, porque eles não estão conseguindo entrar em conexão com quem? O Dataprev. Hoje eu vejo que o problema não está nos bancos. O problema está em quem fez o procedimento que não soube ou não conseguiu dar o suporte necessário. Cara, foi assim, ó, em 3 semanas liberaram um empréstimo que era consignatório para CLT. Olha só, pensa como é que vai ser feito. Tu pegou um empréstimo que o empregador, o dono da empresa nem sabe, que até aí, tranquilo, que a responsabilidade dele é o quê? Tu imagina se tu pegou um empréstimo e tem que descontar em folha. O empregador sabe quando?
quando fechar a folha de pagamento. Aí vai gerar aquela guia do FGTS social e o cara vai se dar por conta, meu Deus, esse cara pegou um empréstimo, mas eu acabei de liquidar o salário dele. E aí? Já parou pra pensar? Quando o empregador pegar esse empréstimo, ele vai te pagar, e se ele te fez todo adiantamento pra ti, pagou 60% do teu salário e tu pegou 35%, ele vai te pagar o quê? Nada. E tu tá preparado pra isso? Então assim, ó, tem muita coisa acontecendo. A melhor época vai ser 25 de abril, onde eles prometem fazer toda a implementação. E a implementação significa o quê? Os bancos vão enxergar, os outros bancos vão ver o que tu tá devendo. E aí eles vão poder entrar de cabeça. Agora tá liberando as propostas de quem tá redondinho no sistema, no qual não só negativados, quem tem negativado tá conseguindo pegar a oferta de crédito, que tá redondinho no sistema, ou tá pegando um empréstimo do próprio banco que tá sendo mascarado como um empréstimo consignatório da SLT. Não é mascarado, vai funcionar desse jeito. Só que os bancos, por não ter todas as implementações corretas, não estão conseguindo encaixar no DataPrev. Então, agora é o momento de calma, tem que esperar. E aí eu vou te perguntar uma coisa, que eu tô falando isso em todos os vídeos porque começou a bater na minha mente no final de semana. Se tu hoje tem saldo de FGTS, por que tu não antecipa esse saldo de FGTS ao invés de fazer um empréstimo? Por que eu digo isso? Porque aquele dinheiro tá lá, tá parado. Ah, Vinícius, mas o FGTS, ele tá sendo inflacionado. A gente tá vivendo uma inflação louca. O empréstimo, a luz aumenta, tudo aumenta. O FGTS não vai aumentar, ele vai ficar parado. Então, por que tu não pega aquele dinheiro que é teu, antecipa? Aqui na link da descrição tem o Clau Express, ele faz antecipação de 13º, de FGTS. E é atendimento humano, tu fala com pessoas direto no WhatsApp. Então clica ali e fala com eles. Por que eu te digo isso? Porque se tu antecipar e pegar o valor pro valor presente agora, esse dinheiro tu pegar agora na tua mão, e tu ou comprar um carro, um veículo, ou pagar umas prestações da tua casa, girar o dinheiro que tá parado, é melhor que tu não vai ter mais prestação para pagar, porque com a Clau é o seguinte, tu vai fazer antecipação, a Caixa Econômica paga a Clau no teu saque de aniversário, então tu não precisa nem te preocupar, tu pegou o dinheiro, deu, tu não precisa mais te preocupar com nada. Aí tu vai pegar um empréstimo que todo mês vai lá, tu vai ficar pagando teu empréstimo. Taxa de 4%. Ah, e esse aí, Vinícius, qual é? De 1,29, a partir de 1,29 até 1,79. Aí tu quer pegar um empréstimo de 4%, onde a partir de junho tu vai colocar 10% do teu FGTS e mais 40% da tua multa. Cara, não vejo sentido. Mas eu só tô aqui querendo abrir o teu olho e explicar que os bancos não tem nada a ver com isso. Então, às vezes, tu tá tendo uma oportunidade de pensar o melhor do que agir por emoção. Então, se tu tem um saldo de FGTS, ao invés de deixar parado lá, não ganhando nada por mês, nada, pega esse dinheiro, antecipa, perde um pouco nos juros ali, mas trabalha com ele, porque esse dinheiro já é teu. Apenas uma dica. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!